As eleições terminaram, pelo menos aqui no município de São Paulo, né, contrariando aí todas as pesquisas de boca de urna, as pesquisas Ibope, Datafolha, né, tivemos aí uma eleição decidida, definida no primeiro turno. Então, tivemos ontem aí os 55 vereadores do município de São Paulo, mais o prefeito já eleitos, né? Então, sobre o que falar? Sobre esse equívoco das pesquisas que indicavam aí há menos de 2 meses atrás João Dória em quarto lugar com 5% das intenções, e contrariando essas mesmas pesquisas, ele levou aí o primeiro turno disparado aqui no município de São Paulo. Poderíamos falar também sobre toda a sujeira, a porcalhada feita por esses candidatos intencionalmente em todas as proximidades de colégios eleitorais. Poderíamos falar da apatia dos eleitores, que pareciam múmias indo votar. Poderíamos falar também do revés sofrido aí pelo PT, não só no município de São Paulo, como no Brasil inteiro, inclusive no Nordeste, que era o maior reduto ainda de eleitores para eles, e eles estão apenas com uma capital e um possível segundo turno lá no Recife. Mas eu não quero focar os meus comentários nessas questões, né? Então eu pensei em falar muito mais sobre como a nossa sociedade está longe de ser uma sociedade politizada. Como estamos todos nós distantes de entender a política na sua concepção e aprender a votar, aprender a cobrar os nossos candidatos por um resultado, né? E tudo isso de maneira muito consciente, né? Então, algumas pessoas até me perguntaram: poxa, você votou nesse candidato que você considerava aí melhor, você não tem certeza se ele vai ser o melhor. Mas isso é muito óbvio, né? Muito óbvio. Não temos certeza, temos que confiar um pouco nas propostas não só dele, como nas do partido. Né? Como eu falei no último vídeo aí, no especial sobre as eleições de 2016, nossa sociedade como um todo tem que se aproximar um pouco mais das questões políticas, porque é impossível que um país mude só pela força da sua classe política. Se a população não levantar questões, a quem os políticos irão responder? Né? Em uma situação análoga, percebemos podemos colocar o seguinte cenário. Né? Quando você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa, né? Muitas vezes um pedreiro ou um pintor, e ele exige um pagamento antecipado para reservar aquela determinada data, você vai lá, paga ele e o cara some, não aparece mais. Isso foi muito comum anos atrás, ainda hoje é algo muito comum, e nós ficamos revoltados, queremos ir atrás do cara, queremos cobrar dele explicações, muitas vezes até de maneira violenta, não é assim? E quando compramos um produto, né, seja ele qual for, e ao abrirmos a embalagem nos deparamos com um item defeituoso, problemático, mesmo sendo de uma fabricante às vezes já renomada, conhecida por ser uma fabricante de produtos com qualidade. Ficamos possessos, paramos de comprar daquela marca, né? Agora, para a política, não. Para a política, nós não temos a menor consciência. Nós, como sociedade, não temos a menor consciência do que são os candidatos, do que são os seus partidos, do que são as coligações, né? E de que todos eles estão interligados, de certa forma, a fim de alcançar o mesmo objetivo comum, que infelizmente ainda é nos manipular a todos. Né? Então, pode até surgir uma questão agora na cabeça de todos, assim, poxa, mas então você votou, foi lá na urna, votou no seu candidato, mesmo sabendo que ele está te manipulando? De certa forma, sim. Isso porque eu tenho a consciência de que isso acontece. Eu tenho a consciência de que esses minúsculos partidos que estão por aí, né, aqui em São Paulo, partidos aí com candidatos recebendo, a prefeito recebendo 1%, 0,8%, 2% dos votos válidos,
tudo isso tem um objetivo, tudo isso tem um porquê, né? Pré-estabelecido. Todos eles estão confabulando em prol deles mesmos, né? Da classe política. Isso porque não existem mais pessoas levantando essas questões, né? Então, temos que relacionar todas essas coisas, temos que entender como a política é interligada à classe política e como a política pode ser usada a nosso favor ou contra nós. Então precisamos levantar e reclamar, né? Pois o dinheiro que está sendo investido, o dinheiro que está sendo pago por nós a eles, não está retornando na medida, né? Na medida correta. Estamos pagando muito mais e recebendo muito menos, né? Então, por que é tão fácil, tão palpável cobrar aquele que está ao nosso lado, aquelas coisas que temos uma certa ciência, e deixamos passar esta pesadíssima carga, né, que a classe política nos faz carregar nesse país? Estamos olhando uma carreirinha de formigas passando pelo chão e preocupados com o destino que elas possam estar tomando, e atrás de nós elefantes gigantescos fazem tremer o chão e não percebemos. Vamos acordar, nos conscientizar e nos politizar. A política não é interessante a todos, não é um assunto divertido. Ela não é um entretenimento para a maioria de nós, mas ela é fundamental para as nossas vidas. Então, estejamos atentos a esses caras aí e como eles estão pensando em trabalhar nos próximos 4 anos. Não é verdade? A mudança foi pedida, a mudança foi dada, pelo menos no município de São Paulo. Vamos ver qual o resultado, então, de todo esse período, do resultado final, então, de toda esta confusão política na qual estivemos metidos nos últimos anos.